da tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha também através da TV Câmara. E apenas, antes de entrar no assunto que nós vamos abordar hoje, fazer algum comentário sobre essa questão da roçada, que o vereador Tomé abordou com muita propriedade, dizer que neste período do verão, quando chove seguido, no fio da roçadeira não vai se dar conta jamais de manter o padrão que o contribuinte gostaria. Agora, claro, também não dá para chegar ao ponto que está chegando algumas praças. Para isso, o vereador Renato Nunes existe já desde o tempo que a Jussara Coni era secretária da FEPAM. Fomos lá apresentar um projeto para controle da erva daninha no paralelepípedo com produto orgânico, ela gostou muito. E iniciamos uma pesquisa com a Universidade de Caxias do Sul, mas lamentavelmente dentro da FEPAM existe um ou outro setor que são o antro do atraso. Existem setores muito evoluídos, muito bons dentro da FEPAM, mas tem um ou outro setor que é o antro do atraso. E nessa questão eles levam em conta questões que não têm nada a ver com a realidade, como por exemplo que causaria o desemprego, mas puxa vida. Nós temos que usar essas forças para cuidar melhor, então deixar de utilizar no paralelepípedo, na rua, onde tu pode fazer uma limpeza mais duradoura e usar essa força de trabalho para cuidar melhor das nossas praças, parques e jardins. E existe também outras técnicas. Essa semana, o vereador Renato Nunes, um fabricante de um equipamento com fogo para queimar o inso no paralelepípedo, ele tentou mostrar para a Codeca, não foi sequer recebido, veio procurar aqui a Câmara de Vereadores. Então, também tem que abrir um pouco essa mente, alguma solução tem que se buscar. E com relação à Codeca, eu também gostaria de destacar, porque quando tem notícia boa, a Codeca adquiriu 3 caminhões com gabine alongada para transportar os coletores, um investimento de R$1 milhão, nós queremos cumprimentar, isso é bom. Mas também deixar uma pequena observação, o prefeito pare de falar que essas bobagemzinhas, ele não desce do palanque, mas que coisa, ele foi lá na entrega dos caminhões, que é uma coisa boa, cumprimentamos a Codeca por isso, dizer o seguinte, aspas, apesar da nova gestão ter assumido a companhia com déficit, estamos no momento de investir na segurança do trabalhador e por aí afora. Puxa vida, eu queria ter recebido a Codeca do jeito que essa administração recebeu. Nunca a Codeca esteve tão bem economicamente como em 31 de dezembro de 2016, com quase 6 milhões aplicados, com o menor índice de endividamento da sua história, com equipamento muito modernizado, diferente do que se assumiu em outras épocas. Nem eu consegui entregar ela financeiramente tão bem quanto foi entregue agora. Eu não consegui entregar ela para o Zequim, que foi meu sucessor em 2012. Ela estava em boas condições, mas não do jeito que estava agora. Então vamos parar com esse discursinho e vamos cuidar da Codeca, porque os números, sim, estão deixando muito preocupado. Mas eu pedi esse espaço para falar sobre a questão da lei dos faróis. Eu me lembro muito bem das palavras do vereador Eloy Frisso, na época que inclusive fez menção a um adesivo que existia, acenda os faróis e apague um deputado. Eu acho que está chegando, está muito válida a sua observação, vereador Eloy, porque o ano que vem nós vamos ter eleição. E esta lei dos faróis, eu dizia na época que era uma das tantas bobagens para se arrecadar mais num país onde as placas estão escondidas atrás do mato, buraco para tudo que é lado, não se investe na melhoria das rodovias e aí se cria essas cortinas de fumaça para entreter a população, para distrair do foco verdadeiro que tem que ser o investimento na infraestrutura desse país. E aí vem o diretor do Departamento Nacional de Trânsito, o senhor Elmar Coelho Vicente, segunda-feira aqui em Caxias, fazer palestra na SIC, dizendo que o país arrecada 10 bilhões por ano em multa de trânsito. Então vamos começar a investir esse dinheiro na melhoria na infraestrutura. E eu fiquei quieto durante um período porque na minha concepção, e todos os anos que eu dirijo, o farol aceso durante o dia num país tropical que nem o nosso,
é muito mais para causar lesão aos olhos, irritação para o motorista que vem no sentido contrário, do que para outra coisa. Eu tenho sensibilidade à claridade e me incomoda muito o farol aceso durante a noite e principalmente de dia. Então eu sofro dessa realidade. E muitos, durante o dia, vêm com o farol alto. E aí nós temos alguns destacamentos da Polícia Rodoviária Estadual, e eu cito aqui Bom Princípio, o de Casca também são danado, e o de Passo Fundo também, aonde eu desconfio que se um carro furtado passar lá com os faróis acesos, vai embora tranquilo, agora que não passe com os faróis apagados. Então, por favor, esta é uma lei que os deputados têm que rever, e o Pioneiro traz hoje uma matéria na página 11 e 12, muito oportuna, aonde os acidentes não diminuíram, aumentaram, mas se tivesse ficado igual já era um prejuízo, porque tu impor ao condutor ter que acender os faróis, sempre em risco de levar uma multa, principalmente dentro do perímetro urbano. Nós temos rodovias estaduais e federais cortando a área urbana, e é fácil de tu esquecer. E aí nós estamos aí um ano depois com a estatística pior. Aumentou o número de acidentes, aumentou o número de vítimas, e aí eu pergunto, esta é uma lei mais ou menos que nem a do kit dos primeiros socorros, dos extintor de incêndio e tantas outras, mas essa tem uma diferença, ela é fácil de arrecadar, porque não precisa nem sequer atacar o auto, tu fica no posto policial só anotando a placa do miserável que esqueceu de acender os faróis. Tem drone, tem na freeway as câmeras, já lhe concedo a parte, vereadora Gladys. O farol é para visualizar o carro no sentido contrário, então me diga para que tem que ter na freeway, que não vem carro em sentido contrário, que não tem cruzamento de pedestre. E se não é uma lei para arrecadar, que eles multam inclusive pelas câmeras da concessionária. Então, por favor, eu fiquei quieto durante um ano, já havia manifestado minha indignação, mas não dá para continuar calado diante dessas leis absurdas, e agora eu acho que está muito presente a observação do Eloy Frisso. Ano que vem vamos acender os faróis e apagar um deputado desses que apoiaram essa lei, porque essa lei é mais uma das tantas armadilhas para se arrecadar nesse país, e pior, não investir naquilo que tem que ser investido, o fruto das multas, que é na infraestrutura. Sua parte, vereadora Gladys. Vereadora Ediló, obrigado pela parte. Só para fidelizar ou dar um depoimento do que o senhor está falando realmente acontece no nosso dia a dia. O ano passado eu estava voltando da praia, de carona, com um casal de amigos, e houve um congestionamento ali perto de Vila Seca, que começa aí, né? Ele desligou o carro, porque demorou muito tempo, e quando ele ligou o carro e andamos um trecho, ele esqueceu de novamente ligar o farol. E o policial rodoviário já atacou, e ele tentou argumentar, não, eu saí da praia com os faróis ligados, e casualmente foi isso que aconteceu. Não teve conversa, passa os documentos e a caneta pegou. Eu não estou dizendo que não tenha que multar, mas ali nesse caso ocorreu foi isso. Então, o bom senso, o educacional não funciona, é canetaço mesmo. Sim. E bem diz o senhor, então, que reverta para o próprio condutor do veículo, né, que tem estradas que a gente possa utilizar com menos perigo. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Gladys. Eu quero dizer aqui que eu não fui multado ainda, pode ser que eu seja nos próximos dias, porque ninguém está livre de esquecer de acender os faróis, mas não estou legislando em causa própria, porque até agora está ali meu prontuário para ser verificado, não levei nenhuma multa até o dia de hoje por andar com os faróis desligados. Eu procuro respeitar, embora não concorde com esta lei, porque esta lei é um fiasco. Tem muita outra coisa para o policial rodoviário se preocupar do que o farol aceso, que é as ultrapassagens perigosas, é o excesso de velocidade, é as condições do veículo. Já lhe concedo. Felizmente, a nossa Polícia Rodoviária Federal aqui de Caxias tem usado o bom senso. Sua parte, vereadora. Só para terminar o raciocínio do senhor, tá? Prefeitura de São Paulo quer usar multa ainda não aplicada como garantia de empréstimo.
plano de Dória é pegar empréstimo com investidores e colocar dinheiro de futuras multas como garantia de pagamento. O especialista vê contradição com o discurso de acabar com a indústria de multa. Ou seja, essa semana lá na cidade de São Paulo vai um projeto pelo prefeito, ou seja, multa que nem existe para arrecadar o ano que vem para eles multar. Então, está a explicação de tudo isso que o senhor falou. Essa é a aberração do prefeito Dória. Só para concluir, senhor presidente, e esse é o cara que quer ser o presidente, é o presidente das multas. Obrigado, senhor presidente.